Olá, saudações meteorológicas! Hoje eu fiz um vídeo com o Daniel Calearo, que é professor do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC. Hoje ele é coordenador lá, foi meu colega no tempo que eu fui professora lá do IFSC. Nós falamos sobre os 15 anos do furacão Catarina. Na verdade, nós não falamos dos 15 anos, nós falamos do dia que começou toda a perturbação na atmosfera do furacão e ele estava lá na operação. Então eles viram que tinha alguma coisa diferente naquela perturbação atmosférica. Então vejam o vídeo e eu gostaria que vocês soubessem que nós não somos insensíveis às tragédias que ocorrem devido ao fenômeno que foi o furacão. Nós meteorologistas, nós ficamos bastante empolgados com todo esse evento, que foi um evento único aqui em Santa Catarina, mas nós não estamos em nenhum momento insensível às mortes, às tragédias que ocorreram. Mas vocês têm que entender que é um fenômeno que nos causa bastante excitação e é um fenômeno que a gente gosta muito de estudar. Então tá, vejam o vídeo com o Daniel Calearo. Eu já estou aqui na sala do Daniel Calearo e eu estou muito empolgada, porque eu sou, quem me conhece sabe que eu sou uma entusiasta, eu amo meteorologia e eu fico emocionada de ser amiga do Daniel e saber que ele foi um dos meteorologistas que viram desde o início, tudo que aconteceu em relação ao furacão Catarina. Daniel, obrigada. Obrigado, Kátia. Daniel, eu quero que tu me conte assim, desde o início de tudo. Tu estava de plantão? Então, o início de tudo, acho que foi ali foi um pouco antes do que tem sido registrado, né? Foi, acho que pelo dia 23, 24, foi ali mais ou menos. Que por curiosidade, por novo na profissão, né, e estar naquela empolgação, acabava ficando direto no trabalho, né? Além do horário de não sou eu, tá. não sou a única empolgada mas aqui. Mas é coisa de guri novo, né? Coisa de jovem. Mas aí aí eu gostava muito de olhar a imagem, eu gostava de estar sempre olhando, né? Gosto muito dessa parte de sinótica, de previsão. Uhum. E aí eu acabei que estava olhando umas imagens, vi um fenômeno estranho, uma baixa pressão diferente, né? Um sistema já diferenciado no oceano. Né? Comentei com o pessoal que estava trabalhando na escala, a gente olhou, comentei na época com um professor meu, né? Mas também não se tinha muita certeza do que era aquilo. Então, né? Assim, lá no inicinho, vocês já viram assim, ó, isso aqui é estranho. Sim, isso aqui não é normal. Levantou aquela dúvida. Que é essa levantou aquele sinalzinho de alerta, opa, é uma coisa curiosa. Uhum. Né? Diferente, não é normal isso ali, não está numa posição normal. Mas tudo bem, a rotina seguiu, né? E no dia seguinte, então, a gente continuou na escala de trabalho, normal. Vamos lembrar aqui que o Daniel trabalhava lá na EPAGRE. Antes até era a EPAGRE e o nome do centro regional era CLIMER, né? Tinha uma outra denominação. Que hoje posteriormente virou o CIRAM. Né? Aí eu trabalhava na época lá integrando a equipe de meteorologistas. Ok. Tá? E aí, aí seguiu a rotina no dia seguinte, que era o 24, a gente seguiu monitorando aquele sistema, mas ainda no caráter de curiosidade. Mas foi então no dia 25 que ele mostrou já uma cara diferente, onde então já houve o formato circular mais configurado, né? E inclusive deixa eu lembrar aqui, né? A gente vai mostrando as imagens para vocês. 26, né? Já então que aí começou a ter o olho, formar o olho e aí sim, ali a coisa deixou de passar da dúvida de estar olhando, de estar achando estranho, para temos que fazer alguma coisa. Então começou dia 24, que é uma sexta-feira. 24 sexta foi 26, então 24 foi quarta-feira. Quarta-feira. Isso. Tu estavas lá
trabalhando normal lá que era o antigo Ciran. O antigo Ciran. De boa, trabalhando, quando tu viu aquele fenômeno diferente, e aí os colegas começaram a conversar. E no dia 25, ele já estava num tamanho tão grande que... Dia 25 ele evoluiu. Já para um formato já mais semelhante a uma circulação ciclônica fechada, mas ainda não tinha o centro em formato de olho. Então, mas já havia essa indicação, né? E percebia-se, apesar da modelagem ainda não estar mostrando, que ele tinha deslocado de leste para oeste, ou seja, estava se aproximando da região continental, né? Então, que era uma coisa contrária. Todos aqui, quem gosta de meteorologia, quem é da área sabe, né, que para nós aqui na América do Sul, né, o nosso deslocamento normal dos ciclones, que é um fenômeno normal para cá, para a direita, né, ele vai em direção ao oceano, ele vai se movimentar para sudeste e leste, né, que é para o deslocamento para fora, para dentro do oceano. E esse sistema estava com um comportamento anômalo, estava meio que estacionário, mas tendendo a movimentar em direção ao litoral. Então isso aí levantou todos os alertas. Mas até então isso era interno. Até esse dia, o dia 25 ali, ainda era um monitoramento interno. E naturalmente, pessoal, que hoje em dia não tinha toda essa facilidade de acesso a imagens, né? Então não era todo mundo que tinha acesso a isso. Então, digamos assim, foi um pouco mais fácil de segurar essa informação, né? Então, o grande público não tinha acesso teve que segurar a informação para não apavorar a população assim de cara. Então, eles sofreram também, que o Daniel me contou, que sofreram alguma coisa com os colegas, porque teve gente que disse assim, vocês são loucos. Me conta essa, Daniel. Teve muita divergência na época, né? Natural, como é um fenômeno que toda a nossa literatura, né? Eu mesmo tinha acabado de me formar, né? O que a gente tinha visto, o que é a nossa literatura de dinâmica, de meteorologia sinótica, que sistemas ciclones tropicais, né? Furacões, só ocorrem, né, em águas quentes, em regiões quentes, mais comumente no hemisfério norte, né? Tem ciclones intensos na região das Filipinas, na Austrália, mas na América do Sul nunca tinha havido um registro. Então é isso que a gente vem da nossa academia, da nossa escola, nossa graduação. Furacões não existem na América do Sul. Na América do Norte, né? Sempre. Ponto, não existia. Mas como? A gente estava vendo alguma coisa daquele que tinha as características visuais para um furacão. Então começou naturalmente a ter muita divergência entre centros, entre pesquisadores, né, que por incredulidade ou por não ter segurança naquilo, começou a ter muita divergência de informações, afirmando que nós aqui começamos a bater o martelo que era um furacão, né, que tinha todas as características para isso, né, mas existia muita divergência com centros nacionais, né, e chegou aí um ponto dessas divergências grandes caírem na mídia, com declarações na mídia que minimizavam o fenômeno, e isso até causou muito problema para a nossa rotina de trabalho, né, de atendimento ao público, porque aí ficou essa desconfiança, afinal é ou não é, quem está falando a verdade, quem que está dizendo, né? E isso gerou muito problema e até teve, inclusive, rolou, eu não sei se de fato foi verdade ou não, mas até acho que por a gente estar sendo muito pentelho e estar querendo bater o martelo, houve comentários na época que iam caçar nossos diplomas, né? E aí então, mas até que chegou no dia, na sexta para sábado, no sábado, houve a confirmação então do centro americano, da NOAA, que se tratava de um furacão categoria 1 na escala Saffir-Simpson, né? E aí inclusive os centros nacionais foram notificados pelo centro americano, né, de que sim se tratava de um furacão, eles estavam identificando como um furacão. E aí então a Marinha do Brasil foi notificada, os centros brasileiros foram notificados, e aí a situação começou a ficar mais, digamos, harmoniosa, e todo mundo começou a seguir a mesma linha. Sim. Mas até essa declaração houve muita divergência
né? Exato. Mas o que a gente estava vendo estava diante de nossos olhos e pensa, a ideia é que o furacão ia atingir nosso estado, né? A gente tinha que tomar posições, né? Frente à defesa civil, frente à sociedade, frente à mídia que estava querendo saber informação, né? Mas nesse período ali entre quinta, sexta e sábado houve muita divergência, muito problema de diferenças de análises que foi um pouco tenso de lidar com isso. E o furacão, ele tem um nome, né? Catarina, referente ao estado. E você sabe que o nome foi dado por esse grupo de meteorologistas. Como é que foi até encontrar esse nome? Qual outros nomes foram sugeridos, Daniel? Então, quando houve a determinação, né, através do centro-americano, né, que era um furacão, né, então a gente chegou vamos ter que batizar essa criança, né? Vamos batizar ele, né? Como não existia nenhum tipo de listagem de ciclones, como hoje tem, né? A Marinha do Brasil hoje tem uma lista com nomes de origem indígena, de origem guarani, né, para os ciclones. Né? Mas naquela 2004 isso não era nem pensado nada desse tipo, porque como eu disse, não existia furacões no hemisfério sul, na América do Sul, né? Não existe. Então, para que vai ter uma lista de nomes? Não tem. Então, vamos ter que batizar. O furacão vai acontecer em Santa Catarina. Não, então vamos, qual o nome? Vamos botar Anitta, né? Em homenagem a Anitta Garibaldi. Mas Catarina, quem sabe a gente bota Catarina, vai atingir o estado, Catarina vai chamar mais atenção, né? Batemos o martelo, furacão Catarina, e aí a partir de então, todos os boletins saíram a partir dali do sábado, começaram então a relatar o nome de furacão Catarina. E o Centro de Meteorologia lá dos Estados Unidos, o NOAA, também começou a chamar de Catarina. Eles acabaram atribuindo o nome, né? Utilizaram esse nome de batismo, né? A mídia começou a falar, a utilizar, e aí isso ficou, né? Tanto que hoje o fenômeno, né? Todo mundo conhece como furacão Catarina, né? Porque foi batizado e ficou aquele nome. Embora não obedeça essa regra de nomes, de nomenclatura que hoje se tem, né? Porque foi até depois o ciclone Anitta que teve, né? Também foi ainda não houve, foi 2011 ou 2010, não lembro agora, né? Teve um ciclone intenso também. Aí no vídeo. Ele também não tinha essa nomenclatura adequada, então foi até batizado de Anitta, né? Esse ciclone, mas na época a Catarina foi o primeiro, então ficou, e aí isso começou e espalhou pela mídia, depois aí então começou a ficar, e aí depois cientificamente ficou como adotado, né, o nome de furacão Catarina mesmo. Tu sabe que nós somos grandes admiradores de toda a natureza, e esses fenômenos assim causam nos meteorologistas uma euforia. Nós gostamos muito desses fenômenos, então vocês vejam que a gente fala assim com empolgação, com um porque a gente já pensa no estudo que vai ter de tudo isso e a gente pensa no fenômeno. Mas esse fenômeno, ele traz muitos estragos, mortes. Então, Daniel, eu queria saber o quanto é contraditório para ti naquele momento, como foi para ti naquele momento saber que aquele fenômeno maravilhoso, que vocês eram protagonistas naquela história, também trazia tragédias. Hoje a gente não vai falar muito de tragédia, mas eu gostaria de saber como é que é para o meteorologista que está nessa situação, essa contradição de sentimentos. A meteorologia tem essa questão, né? Você tem a natureza do fenômeno, que ele é bonito por si só, né? Ele encanta, então tanta gente gosta de observar tempo, né? Observar tempestades, e o profissional de meteorologia ele gosta num sentido diferente, porque aquilo é um desafio, entender aquele sistema, prever aquele sistema. Então a gente se empolga no sentido de aquilo ali é um desafio, tentar entender, tentar prever e fazer o melhor resultado em relação àquela situação, aquele sistema que aconteceu. Então é uma empolgação profissional, mas não
uma empolgação no sentido de ignorar o que aquilo ali pode fazer, mas é a empolgação de vencer um obstáculo. Aquilo ali, tudo que se apresenta na previsão, qualquer situação adversa, é um obstáculo que o profissional, o meteorologista, tem que passar aquele obstáculo. E passar é como? É fazer uma boa previsão, é fazer um bom indicativo de que para os órgãos que vão fazer os alertas, né, que possam ser feitos os alertas de forma mais precisa. Esse é o obstáculo que o meteorologista tem que vencer, né? Então ele olha aquela situação como um alvo, né? E a gente tem que trabalhar aquele alvo para conseguir chegar no melhor resultado. Então naturalmente você vai, e como qualquer coisa que é mais incomum de acontecer, naturalmente o profissional fica empolgado de querer conseguir entender melhor aquele sistema, fazer a melhor previsão possível, né? E que eu acho que é inerente a qualquer tipo de profissão, quando você tem um desafio mais difícil, mais pesado, você se empolga em tentar vencê-lo. Então, na meteorologia acontece isso, não é que o meteorologista é sádico, né? Que ele gosta do dano. Assim como na medicina, né? Na medicina eles têm algum momento que eles ficam empolgados com aquela doença que é raríssima, mas não que eles não fiquem também... É inerente à ciência, né? As ciências trabalham dessa forma, né? Encaram os problemas como desafios, né? Exato. Então aquilo ali é um desafio a ser vencido, né? E no caso de um furacão como aquele tipo, era um desafio mais ímpar ainda, único, né? Porque toda a história, ressalto, né? A história que se conhece, né? Porque existem, se vocês forem procurar aí nas redes ou trabalhos, tem trabalhos que falam sobre isso. Eu vou colocar os trabalhos, 2 trabalhos, o Instagram do Daniel, os links tudo aqui embaixo, do YouTube, para que você está assistindo no YouTube e no Instagram também, tá bom? Tem alguns trabalhos antigos que relatam danos de cidades, danos em embarcações, que são danos semelhantes a tempestades desse tipo, né? E só que não há registro visual disso, né? E visual que eu digo assim, a forma de a gente poder olhar abertamente, como através de uma imagem de satélite, o que estava causando aquela situação. A gente sabe que sul do Brasil é comum, tem muita tempestade, muito vendaval, né? Mas os primeiros satélites meteorológicos só surgiram na década de 60, né? E com imagens que eram sofríveis, né? de qualidade. E então, para você ter uma ideia, tudo que aconteceu antes da década de 60 não se tem uma clareza do que realmente era aquilo que aconteceu. Então, naturalmente, o furacão Catarina é o primeiro registrado, que pôde se registrar através de imagens, de dados, de modelagem, mas nada impede que isso possa ter fenômenos desse tipo na história, né? Então, por isso que eu digo, era um fenômeno único até então, né? E a gente estava naquela empolgação de tentar vencer aquele obstáculo, tentar compreender e gerar a melhor informação possível. Daniel, para a gente encerrar, nós vamos falar agora da temperatura da superfície do mar naquele dia. Nós sabemos que um furacão, ele sempre se forma em temperaturas da superfície do mar bastante alta. Lá nos Estados Unidos, em torno de 28, 30 graus, até mais, né, Daniel? A temperatura no Golfo do México é na faixa dos 28, 30 graus, às vezes mais, né? Uma região muito confinada ali, é um bolsão de águas muito quentes, oceânicas, que é o que alimenta os furacões. E, Daniel, naquele dia estava quanto? Naquela época? As observações ali indicavam de 26 a 27 graus, aqui por essa parte do litoral que abrange o litoral de Santa Catarina, litoral do sudeste do Brasil. Então, temperaturas bem anomalamente quentes para essa faixa aqui, né? Então, era um dos fatores que aconteceu naquela época, além de toda uma outra questão atmosférica, o acoplamento de ventos em altos níveis, né? Então, tinha toda uma situação que foi única naquele evento. Várias coisas se associaram que resultou naquele fenômeno. Nós estamos falando isso porque a temperatura da superfície do mar na costa catarinense tá esse valor, 27 graus, então tá bastante alta e já vem com um tempo bastante alto. Então isso não quer dizer que nós temos a possibilidade. Não dá para relacionar, então, um furacão, porque existiram vários fatores, né, na época que resultaram naquilo ali.
Foi assim, foi uma junção de itens que aconteceram, de fatores atmosféricos, oceânicos, que se juntaram e gerou aquela situação, né? Tem estudos aí que apontam algumas concentrações de certos gases na atmosfera, poluentes, que exatamente a configuração deles acompanham a trajetória do furacão Catarina. Então, teve uma situação que até então foi única, né? Tem vários trabalhos, dissertações, depois a Kátia vai botar o link para vocês. Tem a dissertação do colega do Clóvis, que ele fez sobre o furacão Catarina, então ele faz uma revisão grande. Exato, ele fez a dissertação em Pelotas, onde a gente se formou. Isso, então ali ele explica muito bem essas configurações que aconteceram durante o Catarina, né? E foi um sistema único, então essa pergunta sempre fica, né? Então todo mês de março as pessoas, mês de março, a água está quente, né? Tal sistema está se formando. Pode acontecer. E aí hoje em dia todo mundo é fácil ter acesso a esses modelos, né, de previsão, então ver uma coisa estranha já começa a ficar, né, cruzando os dedos para que aconteça, né? Mas aquilo ali, desde então, né, nesses últimos 15 anos, a gente nunca mais observou aquele tipo de condição que teve naquele ano. Então foi uma situação totalmente ímpar, né? Daniel, como é que seria o Daniel, já um professor de meteorologia hoje, um professor experiente, coordenador aqui do curso do IFSC, curso técnico do IFSC? Como é que seria o Daniel hoje, vendo esse fenômeno se formando? Seria bem diferente, porque aquele era um menino que tinha acabado de sair da universidade, ainda estava fazendo algumas disciplinas, algumas provas. Tinha acabado de concluir. Tinha acabado de concluir as últimas provas, então foi assim um presente para um menino que estava começando na profissão. Hoje, o profissional experiente, meteorologista Daniel, como é que ele ia ver tudo isso? Ia ser uma outra leitura, né? Kátia, a idade, além de deixar a gente mais bonito, deixa experiente, né? Muito bom. Não, brincando. Naturalmente, assim, os anos de vivência geram capacidades melhores de análise para o profissional, né? Então, quer queira ou não, você vai acumulando bagagem, vai acumulando conhecimento, né? E ao longo do tempo você aprende muita coisa trabalhando com previsão, né? Então acontece muita coisa, muito dinâmico. É uma enxurrada de situações, né? E a gente vai armazenando isso. Naturalmente, quando a gente é mais novo, se forma, a gente tem aquela empolgação inicial, é muito mais empolgado, né? E talvez tenha muito mais conhecimento teórico do que a gente vê na universidade. Hoje em dia, eu acho que eu tenho menos conhecimento teórico, mas eu tenho a mais bagagem prática e eu consigo acessar essa minha bagagemzinha e vou tirando para ver se aquele caso, esse caso é semelhante a isso, aconteceu tal coisa. Então você vai mais no quesito de aliar o seu conhecimento com a experiência. Então, com certeza tem muitas coisas que a gente, não só eu, né, mas os colegas, que até é interessante de citar, né? Fui privilegiado na época porque estava trabalhando com uma equipe que já tinham colegas que já tinham ali quase 20 anos de experiência. Vamos né? Então, falar o nome assim, desses colegas, Daniel, porque... Era o Clóvis Correia, a Jussânia Araújo, o Maurici Monteiro trabalhava na época, a Maria Laura. O Maurici é o dono da Aquaeris, que eu faço parte hoje, eu sou meteorologista também da Aquaeris. Então esse grupo todo, alguns ainda trabalham no Cirano, né, Daniel? O Marcelo Martins, né? Então Marcelo a maioria Martins, deles todos trabalham no Cirano, né? A Laura, o Clóvis ainda trabalham no Cirano. Isso. A Jussânia, né? Gil. Então, só na época a Marilene, que é do Cirano, mas ela não estava na época, perdeu essa oportunidade. Essa aí a Castilhana perdeu essa jogada. Ela estava fazendo um outro trabalho em outra região e ela perdeu essa parte boa. Eu acho, Kátia, que a gente, com todos, agiriam de forma diferente. Sim. Talvez não tão impulsivos como nós fomos, talvez a gente fosse até um pouco mais comedido, né? Em algumas situações eu acho que talvez a gente tenha sido até atrevido.
O momento exigiu, mas eu acho que hoje, às vezes, você vê que com mais experiência você tem outros caminhos para trabalhar, para conversar mais, para tentar persuadir outras pessoas, outros centros, né? Eu acho que, às vezes, naquele momento, a gente foi até, às vezes, muitas coisas impulsivos, né? Tá certo, a impulsividade gerou a adrenalina para a gente conseguir, né, trabalhar, né? Mas eu acho que com a experiência você ganha a capacidade de analisar melhor as situações, né? Na época, assim, a gente teve muito contato, foi muita atendimento de imprensa, né? E às vezes a gente não tem eu, por exemplo, nunca tinha falado. Eu estava trabalhando fazia 2 meses, então praticamente toda essa história de falar com rádio, falar com TV era tudo uma novidade. Tudo novo, né? pra gente. Então, talvez às vezes o linguajar que a gente usou não era o adequado, né? Então a gente vai pegando... Qual era o número de ligações que tinha antes e durante o evento? Eram cerca de 150 ligações, né, de público ou de mídia, né, normalmente ao dia. E no sábado esse número saltou, que foi o dia de maior, mas a gente teve volume grande em todos os dias. Mas no sábado chegaram a 3.000 ligações, né? Então, façam as contas aí, né? 3.000 ligações, o quanto tempo a gente ficou pendurado no telefone, né? E a gente às vezes acabava, como era uma estrutura diferente, então tudo era telefônico, né? Então não tinha muito atendimento. O máximo que você tinha era o site, onde você colocava a notícia, mas, por exemplo, não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha Face, acho que ainda estava na época do Orkut ainda. Orkut? Né? Tem gente que tá vendo aqui que nem sabe, nem teve Orkut. Mas, então, aí toda a comunicação era telefone, então as pessoas ligavam e muitas vezes as pessoas eram usuários, eram pessoas que ligavam e queriam saber informações, às vezes queriam até ouvir uma palavra de conforto, né? Eu lembro de pessoas que ligavam, que estavam sozinhas em casa e que estavam assustadas com as informações e a gente tinha que lidar com a situação de não ser tão seco na passar informação. Às vezes tinha até que trabalhar um certo lado psicológico, né, de tentar acalmar a pessoa, que ela procurasse os órgãos competentes para buscar ajuda, né? Mas a gente às vezes acabava ficando ao telefone quase como um conselheiro, algum tipo assim, né? Então a gente acabou exercendo muitas funções ali. E como eu disse, a gente não era preparado para isso, né? Na verdade, nenhum meteorologista do Brasil até então era preparado. Claro. Então foi uma situação totalmente diferente. Mas eu acho que hoje a experiência, né, minha, né, e dos demais colegas que já tornariam a atividade um pouco diferente. Algumas coisas a gente trabalharia, acho que de uma forma um pouco diferente. É isso aí. Então hoje vocês conheceram o Daniel Calearo, professor do IFES, coordenador hoje aqui do Instituto Federal de Santa Catarina, e ele trouxe pra gente coisas que poucos sabiam sobre aquele episódio do Catarina. Bom, Daniel, saudações meteorológicas, e aqui é meteorologista de verdade, é #meteorologista de verdade. Até! Abraço!